Tarde, irmãos, graça e paz, amém. Tô saindo nessa sexta-feira santa, dar uma volta e eu queria aproveitar para gravar algum lugar, né, para eu meditar um pouquinho, né? Tô saindo para meditar um pouquinho e dando uma volta no bairro, dando uma volta na cidade. Queria meditar algumas coisas, mostrar alguma coisa. Queria bater um papo reto com você aqui, que tá me acompanhando. Nessa sexta-feira santa, né? Dar uma volta na cidade. Estamos em pandemia, tô com a minha máscara. Segunda sexta-feira santa, segunda Páscoa, que não podemos celebrar. Alguns países já estão mais avançados na vacinação, então eles têm mais liberdade para fazer, mas nós aqui no Brasil não. E eu acordei não com tristeza, não é tristeza talvez a palavra, porque tristeza, né? Mas eu acordei com esse sentimento de pensar direitinho, né? Repensar algumas coisas na nossa vida. E eu acabei de ver algumas coisas, a gente está sempre assistindo, vendo, né? Lendo a palavra, orei a semana toda, alguns irmãos me acompanharam, vendo, né, informações, assistindo clipes, assistindo o que está acontecendo no mundo. Aí tivemos uma profecia para essa semana, né? Na terça-feira, uma falsa profecia que não aconteceu, obviamente. E eu também acabei de ver um clipe ali, essa semana parece que lançou um clipe, um tênis do diabo. É sobre essas coisas que eu queria falar um pouquinho. Vou gravando, vou editar depois, com um fundinho. Então eu vi esse vídeo e me entristeci, porque na minha geração a gente sempre falou de mensagens subliminares, nas músicas, nos logos da empresa, e as empresas e os músicos sempre rebatendo, falando que imaginou, isso é uma ignorância religiosa, aquela coisa toda. Recentemente eu estava tendo um fórum lá, onde perguntaram assim, vocês querem destruir a família? E uma das pessoas responsáveis, palestrantes lá, falou assim, a gente quer destruir a família tradicional. Coisa que a gente vinha alertando, tá aí na internet para todo mundo ver. Não, mas é intolerância religiosa. E aí, justamente na semana da Páscoa, a celebração mais importante dos cristãos, celebração da Páscoa, lança um clipe exaltando a presença de Satanás, a figura de Satanás. Que a palavra Satanás, diabo, significa opositor, adversário, inimigo. De quem? De Deus. E de tudo que é Deus. Você entendeu? Olha só que coisa, que absurda, né? O clipe que eu assisti é um clipe sobre Satanás, né? Um cantor chamado Leo. E esse cantor ele gravou um clipe chamado Call by My Name. E nesse clipe ele está mostrando ali Satanás na criação, corrompendo. É um vídeo sórdido. E eu tava vendo lá 17 milhões, acho que foi isso, 17 milhões de visualizações. 17 milhões de visualizações. Um clipe onde estão exaltando Satanás. E aí, é porque assim, vou dar uma olhada, ver, pensar um pouquinho. Tô indo pro Batatão, normalmente eu costumo
andar aqui. Talvez até ande um pouquinho mesmo para gravar esse vídeo. Gostoso tá aqui. Vamos ver como é que tá primeiro aqui, né? Então, na semana da Páscoa, a semana mais importante para os cristãos, eles lançam um clipe exaltando a figura de Satanás. E o clipe é nojento. Não assistam para dar ibope. Eu fui assistir, a gente tem que... Mas nojento, não precisa. Você pode acreditar em mim. Exaltando todos os antivalores. A música questiona até, né, esses valores. Nem prestei muita atenção também na letra, porque eu nem assisti o clipe, na verdade. Eu fui só passando assim bem rápido, só para ver as figuras, o colorido, as cores vermelhas, rosas, né? Vermelho talvez simbolizando aí as cores do inferno mesmo. Então, saí com meu coração meio assim, que eu queria desabafar essa mensagem para alguém. Porque a Bíblia é tão clara, né? Em João no capítulo 1, diz que no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O livro de João é um livro lindo, expondo a vida de Jesus, né? Daquilo que foi revelado para João. Então, e João 3,16 dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, amou o cosmos, amou tudo. Gravar aqui, como eu estou gravando, um aviso para todos nós, queridos. Então, antigamente, eu estava dizendo, as músicas vinham com uma mensagem subliminar e quem as fazia negava. Mas hoje está escancarado, queridos. Está escancarado o propósito de todos esses que eu vou chamar de anticristos. São anticristos, porque a figura do anticristo é tudo aquilo que quer negar a Cristo, queridos. E João fala em suas cartas que os anticristos, eles iriam se manifestar. Já estavam se manifestando naqueles dias e iriam se manifestar, a figura do anticristo, né? E João ainda fala assim, eram dos nossos, né? Saíram de nós, na verdade ele fala, né? Mas nunca pertenceram à igreja. Ou seja, o que isso revela? Revela várias coisas. Pode revelar assim que são seres humanos, são homens, criação de Deus que se rebelaram contra ele, como foi no princípio. Segundo, eram pessoas que tinham valores de igreja, frequentavam as igrejas, mas não pertenciam a ela, mas não eram ela, não era a igreja. Então olha quanta coisa para a gente pensar, né? Então nessa Páscoa, significa morte e ressurreição de Cristo, passagem da morte para a vida. Hoje, sexta-feira, a gente celebra a morte. Como assim celebrar a morte? Porque Jesus precisava morrer. Ele precisava morrer para que nosso pecado morresse com ele. E a gente celebra no domingo a ressurreição, porque ele ressuscitando nos deu a vida eterna, uma esperança de uma vida com o nosso Deus, nosso Pai. Esta é a verdadeira mensagem da Páscoa, a verdadeira mensagem que Deus deseja, sempre desejou que nós celebremos. Então, não permita que essas coisas tire de vocês, nos tire a paz que Deus planejou para nós, a nossa vida. Outra coisa que eu fiquei assistindo esses dias também, porque eu gosto de assistir debates, né? E às vezes a gente fica perdendo tempo com tantos debates, querido. A gente, né, debate sobre quem está certo, aquele que crê na predestinação, aquele que não crê, quem está certo, aquele que crê que a volta de Jesus se dará de uma forma, não se dará de outra forma. A gente fica às vezes debatendo dentro da igreja para tentar achar uma solução, né? E esquecemos do principal, que é anunciar Jesus Cristo. Estamos nessa terra aqui para falar do amor de Deus, anunciar Jesus. Ele morreu e ressuscitou por nós. Porque é lindo, né, queridos? O que Deus nos criou, né? Olha que coisa mais linda. Coisa mais maravilhosa que Deus criou.
Dia bonito que Deus nos fez, né? Aproveitando para dar uma caminhada, vendo essa natureza, essa tarde aqui de Sexta-feira Santa e meditando juntamente com você. Primeira parte aí da minha gravação eu fiz um desabafo. Agora quero olhar essa criação linda do nosso Deus, declarar que Ele vive. Jesus Cristo vive, está mais vivo do que nunca. Ele é a esperança de Israel, a nossa esperança, a glória de Israel. Receba Jesus como teu Senhor no dia de hoje. Querem destruir tudo que Jesus Cristo simboliza, não só no dia de hoje, querido. Mas Cristo está vivo. Não é de agora, né? Na Idade Média, que é também chamada de Idade das Trevas, mal se falava em Cristo. Na Idade Média mal se falava em Cristo, porque foi realmente uma crise institucional da igreja. A igreja é a instituição. Eu tenho falado do organismo e da organização, né? Nesses dias Deus quer trabalhar nesses dois aspectos, querido. Com a igreja, a organização também foi abalada. Você vê, segunda Páscoa, que a igreja, a organização, não vai conseguir celebrar. Mas o organismo, a igreja orgânica, eu e você, nós podemos celebrar a morte e a ressurreição de Cristo todos os dias. Nós não estamos presos a paredes. Podemos manifestar a graça de Deus. Aliás, a Bíblia fala que o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. A natureza. Parar para gravar e ver a natureza também. Né? Natureza de Deus. Né, querido? A diferença da igreja organismo e a igreja organização. A igreja organismo, ela está reunida ainda, continua se reunido em nome de Jesus, né? A igreja organismo somos eu e você. Há um tratar conosco também, queridos. Mas se nós confiarmos individualmente, confiarmos na proteção do Senhor para a nossa casa, nós já estamos funcionando como igreja organismo. Agora, a igreja organização, ela se preocupa com outras coisas, né? Ela se preocupa com o lugar para se reunir, ela se preocupa também com o bem-estar das pessoas, fazendo, né? A gente tem entregado cesta básica, enfim, então há bastante coisa para a gente pensar. A igreja, a organização, não é ruim não, querido. A instituição, a igreja, não é ruim não. O problema é que a gente ficou acostumado com isso, né? A gente se preparava para ir para o culto, que é legal, ótimo, para congressos. E já tem um ano que a gente não sabe mais direito o que é isso, né? E estamos proibidos, né? Não permitidos, nos próximos dias ainda, a não se congregar fisicamente. Mas nós temos feito de outras maneiras e isso tem dado certo também. A gente não tem se encontrado organicamente, a gente não tem se encontrado fisicamente, mas tem funcionado de outra maneira também. E eu confesso que eu estou num misto assim, né? Saudade disso, mas pensando que se acontecer uma coisa e a igreja não pudesse reunir mais, o significado talvez vai ser maior, né? Mas eu quero que volte ao normal, para a gente se encontrar, se abraçar de novo, né? Aglomerar mesmo, falar, louvarmos junto, como é gostoso a gente cantar os louvores juntos, aplaudir ao Senhor junto, é maravilhoso. Então eu espero esses dias de volta. Tratando com a igreja organização, sem dúvida, né? Mas a igreja orgânica, organismo do Senhor, está livre para adorá-lo e você pode fazer isso no dia de hoje e sempre. O organismo, ela está viva, porque Jesus vive, Jesus Cristo está vivo, aleluia. E ele se move dentro de nós, então a igreja, o organismo, continua viva. Continua viva. Então, queridos,
Manifeste a graça de Deus por onde você for. As pessoas precisam de nós. Essa semana foi muito bacana. Pude falar do amor de Deus para várias pessoas. É tempo de se conectar nessa forma, amando as pessoas, orando por elas, cuidando delas, se importando com elas, sofrendo com elas. A Bíblia fala para nós nos alegrarmos com aqueles que se alegram, chorar com os que choram também. Está na hora da igreja deixar de lado uma hipocrisia, irmãos. Às vezes nós amamos mais as pessoas do mundo do que a própria igreja. Então é o momento de você abraçar, apoiar a sua igreja, apoiar os seus pastores, apoiar os seus amigos. E é isso que vai fazer a diferença. É isso que Cristo deseja de nós. Que a Bíblia fala que se nós negligenciarmos os da própria casa, os da própria família, os da família de Deus, nós estamos sendo pior do que os ímpios. E Jesus disse várias vezes, porque os ímpios fazem isso muito bem, eles cuidam dos seus, né? Então é hora da gente se cuidar, queridos. Que essa Páscoa, que o dia de hoje que representa a morte de Cristo e com ele morreu os nossos pecados, que morra também os nossos sentimentos de egoísmo, sabe? Nossos mimimis, nosso sentimento às vezes de formarmos grupinhos, que isso morra o nosso, já disse o egoísmo, né? Que morra o nosso pensar em nós mesmos, suscite tudo aquilo que Cristo nos ensinou, o amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós fizermos isso, nós temos cumprido a lei, né? Negando a nós mesmos e vivendo em prol dos outros, porque Deus ama pessoas e nós devemos amá-la. E Deus ama a igreja, queridos. Muitas vezes a gente confunde a organização com o organismo. Deus ama cada um de nós. Ele deseja que nós nos reunamos assim como organização, e que a organização seja um marco onde estivermos, porque aonde um não consegue fazer, a organização faz. Vamos expressar mesmo nessa Páscoa tudo aquilo que Jesus quis significar por igreja. Olha que beleza aqui a nossa cidade. Mais um pouquinho da beleza da nossa cidade. Aleluia. O crime é chamado de uma organização criminosa, né? Uma empresa é uma organização. Você pode falar, mas a igreja não é empresa. Não é, mas é uma organização. E eles se organizam para quê? Para crescer, para ir em lugares onde as pessoas não conseguem ir. Por exemplo, necessárias. Por exemplo, uma pessoa pode receber o chamado de Deus e declarar que ela é uma missionária. Esse missionário resolve ir fazer missões num país onde não conhece a Cristo sozinho. Ele chega lá e ele vai sofrer muito, porque ele não conhece direito a situação, não foi instruído. Agora, se ele está afiliado a uma igreja que vai capacitá-lo em conhecer o seu chamado como missionário, vai ensiná-lo, uma organização que vai ensiná-lo a lidar com a cultura de onde ele foi, ele vai ter um apoio financeiro, apoio de orações por intercessão. Ele tem tudo para ser um sucesso. Lembra que quando Pedro estava na prisão, a Bíblia fala que a igreja orava, reunida numa casa, e o anjo apareceu para Pedro e o libertou, né, abrindo as cadeias, passando pelos guardas, sem ninguém notar. É a ação da igreja, é a reação da igreja que orou, manifestou a glória de Deus. E também, queridos, esse cara que fez esse clipe aí demoníaco, ele só conseguiu porque tem toda uma organização envolvida, né? Pessoas que patrocinaram, deram dinheiro para ele, seus próprios fiéis, seus seguidores, seus fãs, que compram os seus trabalhos. Mas ele vai numa gravadora, ele tem uma produtora, o pessoal da produção que ajuda a fazer tudo, escolher o tema e fazer o que faz. Tudo organizado, né? Então a igreja precisa se organizar também. Tem um lugar onde vai receber instruções do Senhor e ir e abençoar a terra. Ser quem sou em Cristo Jesus. Amo o simval que Deus criou, que Deus deu talento, dons a ele, né, como professor de inglês, cuja missão também é ensinar as pessoas a aprender um novo idioma, e quem sabe essas pessoas vão usar para a glória de Deus, certamente usarão. Amo a minha esposa, mulher de Deus, preciosa, zeladora e cuidadora das coisas de Deus, evangelista, que ama Deus acima de muitas coisas, como a palavra de Deus fala.
Amo a minha filha, tenho visto o crescimento dela, a dedicação dela, da leitura da palavra, mais de um capítulo por dia, fazendo devocionais e sendo adolescente, crescendo, né, como qualquer adolescente. Amo os líderes que estão conosco na Comunidade da Graça, cada um deles, o pessoal do louvor, que se entregam para o seu chamado. Amo a igreja, a Comunidade da Graça, a igreja local, a igreja organização local, Comunidade da Graça, a igreja organização local. Cada irmão que com as suas orações, com a sua intercessão, com o seu amor, com o seu carinho, com o seu cuidado, com os seus puxões de orelha, ama a Comunidade da Graça e Socorro. Ama a Igreja de Cristo por toda a terra, cada organização, o congresso que a gente faz. Amo. Cristo vive através de nós, organicamente em cada um de nós também na igreja. Encontre ainda hoje uma igreja, organização, que te ajuda a ser igreja, organismo, cada dia melhor em Cristo Jesus.